Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu venho atualizar vocês sobre as minhas últimas leituras concluídas. Eu venho fazendo esse formato, inclusive vou deixar linkado aqui nos cards a playlist e o último vídeo em que eu atualizei vocês das minhas últimas leituras, mas eu venho fazendo isso, juntando em torno de uns 8 livros mais ou menos, o que dá por volta de 1 mês e meio a 2 meses de leituras, mais ou menos assim. Acho que mais ou menos assim, em que eu junto esses livros e venho conversar com vocês de uma forma mais informal, despretensiosa, uma mini resenha talvez, algo assim. Espero que vocês estejam gostando desse formato, tá? E se vocês desejarem, de repente, depois me deem esse feedback se vocês gostam mais de assistir esse compilado, gostariam de resenhas mais individuais ou resenhas individuais de mais, assim, especificamente de alguma obra. Comentem aqui depois o que vocês vão falando, tá? Eu gosto muito desse esquema, esse modelo aqui, que acaba ficando uma lista de indicações. Afinal de contas, todas as leituras que eu vou indicar neste vídeo, eu recomendo. Foram leituras que eu gostei, tá? Nenhuma leitura assim que eu não recomendo, eu gostei bastante de todas as que eu fiz. Algumas, claro, que eu amei mais do que outras. Umas, assim, eu favoritei, inclusive. E outras eu achei que super interessantes, então, para recomendar para vocês. Então, acho que esse esquema é interessante, acho que fica meio que um resumo, né? Bimestral, digamos assim. Mas talvez eu tenha refletindo sobre a possibilidade também de trazer resenhas individuais. Depois falem o que vocês acham aqui nos comentários, tá bom? Mas enfim, essas leituras, como eu disse pra vocês, eu gostei demais de ter feito. E vocês vão ver que vai ter muito reflexo, né? Estamos em novembro, tem um reflexo então das leituras temáticas de outubro, em que tivemos 2 momentos. Um momento ali de que eu parei as minhas leituras de outubro, temática ali do terror, do horror, da temática do Halloween, né? E parei para fazer umas leituras voltada para a temática do infanto-juvenil. Inclusive tem indicações aqui de literatura infanto-juvenil para quem tiver interesse. E também de leituras temáticas do Halloween, também tem indicação aqui no canal, mas eu fiz algumas focadas nisso. Mas antes que vocês falem assim, ai, mas eu não gosto de ler terror, não gosto de ler sobre horror, essas coisas assim, eu tenho receio, eu tenho medo. Esses livros aqui que eu vou falar pra vocês vão ver, eles são muito mais do que isso. São livros com camadas. Eu não gosto só de ler aqueles terrores, assim, que tem coisa explícita, enfim, que é só isso, acabou. São livros com profundidade, com uma questão mais psicológica. Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, tá bom? Vamos começar falando com... Eu separei na ordem, tá? Então esse aqui foi no início de outubro, no finalzinho de setembro, mais ou menos assim, que foi O Leitor, do Bernhard Schlink. Esse romance contemporâneo alemão, super prestigiado, inclusive virou um filme super prestigiado, também premiado. Eu não assisti ainda, porque eu sempre quis fazer a leitura dessa obra. Inclusive, a questão de assistir filme, vocês vão ver que vários do que eu vou citar aqui viraram adaptações muito famosas, conhecidas de alguma forma, que eu vinha, né, adiando porque eu queria fazer essas leituras. Estou com uma lista agora, então, grandinha para assistir de filmes, que eu estou super interessada, muito empolgada. Depois vocês me ajudem aqui, listem aqui as prioridades para eu assistir essas adaptações. Por favor, conto com a ajuda de vocês, tá? Mas em Leitor, é um livro que me surpreendeu bastante. É um livro desconcertante, meio perturbador de alguma forma. Tem algumas situações que você termina a leitura, assim, primeiramente desnorteado, sem saber, assim, precisando respirar, tentando colocar as coisas em ordem, assim. E você percebe que essa sensação que depois que a gente termina a leitura desse livro é a mesma, de alguma forma, do narrador. Nosso narrador aqui, nosso protagonista, né, a narrativa em primeira pessoa. Então nós temos um cara, depois, né, mais velho já, ele voltando para contar essa história que aconteceu. Começou, na verdade, quando ele tinha 15 anos, que é quando ele conhece, então, a Hannah, uma mulher de 36 anos. E aí, primeiramente, o livro é dividido em 3 partes, então nessa primeira parte tem esse encontro entre eles, de alguma forma, e como que ele ficou apaixonado por essa mulher, né, então tem a questão do primeiro amor, mas você vê muito dessa parte dele, né, então do ponto de vista dele, narrativa em primeira pessoa, então o que que ele ficou fascinado por essa mulher. Tem algumas cenas ali que são, assim, sabe, é meio nojento de você ler, tá, não é que tem coisa explícita, assim, mas é porque a maneira, né, porque você pensa, um menino de 15 anos, uma mulher meio mais velha, aquela história da Lolita invertida, de alguma forma assim. Então tem esse primeiro impacto, então já tem esse incômodo inicial. Aí você para e pensa, ah, mas esse livro tem várias camadas. Ele vai
trabalhar muito isso. E você tem assim, você depara com o livro com uma leitura fácil, tá? Ela é envolvente e as tramas aqui, os temas são bem complexos. Primeiramente, você vai perceber que esses dois personagens aqui são extremamente perturbadores e complexos, de várias formas possíveis, diferentes, tá? E nesse primeiro momento você vê por causa desse relacionamento desses dois. Na primeira parte do livro, a Hannah, ela é cobradora de bonde, enfim, ela some do nada. E esse menino, ele vai sentir, começa o primeiro sentimento dele de culpa. Esse questão de deveria ter feito mais, algo na relação deles. Então, assim, essa primeira parte aí tem muito disso, né? Ele apaixonado, ela meio assim, sempre muito calada, e enfim. A segunda parte, coisas vão sendo nos reveladas, mas isso não é spoiler porque tem na sinopse do livro, inclusive, tá? Em que esse menino, né, já tá mais velho um pouco, estudante agora de direito, ele vai participar, né, vai assistir um julgamento de pessoas que participaram do regime nazista, mais especificamente de campos de concentração e mais especificamente de um caso ali de um incêndio numa igreja em que várias pessoas morreram. E nesse lugar ali de julgamento está, assim, a Hannah sendo julgada. E esse menino tem, de novo, né, esse agora jovem adulto, de alguma forma assim, ele tem esse grande impacto na sua vida e como isso ele aflora, né, resgata os sentimentos que ele achou que estava esquecido de alguma forma ou não, mas isso vem novas responsabilidades, vem novos sentimentos, vem novas culpas, primeiramente por ter se apaixonado por uma mulher que conivente de alguma forma com esse sistema. Aí vem a questão da conivência, outro ponto do livro. A questão da responsabilidade moral, da responsabilidade mesmo quando você serviu, fez algo, mesmo sem seguir a ideologia nazista. Então, pessoas que participaram do regime nazista, de alguma forma, porque recebiam ordens e apenas faziam o que era mandado. Não porque acreditavam, não porque seguiam o regime nazista, não, a ideologia, mas porque recebiam ordens, enfim. A questão da falta de conhecimento, tem muito isso discutido de alguma forma, como isso é prejudicial. E vem a questão muito falada aqui nesse livro, a banalidade do mal, né, da Hannah Arendt. Então, inclusive, é um livro que eu quero ler, que é o Eichmann em Jerusalém, que é bem interessada em fazer mais a leitura sobre a questão disso. Então, a questão da existência da responsabilidade moral, mesmo quando você fez algo, porque você recebeu ordem, mas sem refletir sobre aquilo. Então, como isso é prejudicial, então como as pessoas não ficam isentas de culpa. Então tem muita questão também do conflito geracional, que pessoas como que tiveram avós, pais envolvidos nisso de alguma forma. Então se parar pra pensar, todas as pessoas que de alguma forma indireta tiveram relacionado ao regime nazista, é uma gama, é muito grande essa quantidade de pessoas que não fizeram porque acreditavam, mas porque eles foram dar ordens e seguiam, sim, sabe, certamente as ordens. Então é muito discutido isso, desse conflito geracional, de como lidar com essas coisas que aconteceram no passado, a questão da culpa individual, a questão da culpa coletiva, aquela culpa meio que abstrata de alguma forma. Então você causar dano a tanta gente assim, essa gama, essa complexidade. Então esse livro vai trabalhar muito sobre isso, sobre a questão então da banalidade do mal, da culpa, da responsabilidade, desse mal-estar, dessa questão de você como lidar com isso entre essas gerações. Então, inclusive, tem uma parte aqui que eu acho bem interessante do livro, olha aqui, que ele vai falar muito isso sobre a questão de histórias, o peso da história. Só que fugir não é só correr de um lugar, mas também chegar a outro. E o passado, onde cheguei como historiador do direito, não tinha menos vida do que o presente. Fazer história significa construir pontes entre o passado e o presente, observando ambas as margens e agindo nas duas. A fuga aqui não é ocupar-se com o passado, mas justamente uma determinada concentração no presente e no futuro. Cega a herança do passado pela qual somos moldados e com a qual temos de viver. Então, como lidar no presente com essas lembranças, com essas memórias do passado, e no caso do nosso narrador aqui, do Michael, por vários motivos, né? Então ele está falando, claro, da questão do nazismo,
mas também de coisas que aconteceram para ele, essa questão dessa figura dessa mulher unindo essas duas pontas, de culpas que ela teve em relação a um coletivo, mas também as culpas que ela teve em relação ao individual, a ele. E como às vezes é muito mais fácil você pedir desculpas de alguma forma, se regenerar diante de um coletivo, do que ao individual. Então, o livro vai trabalhar várias camadas, é uma leitura rápida, envolvente, e você fica muito impactado. Eu recomendo fortemente a leitura e, como eu disse para vocês, eu quero fazer um complemento. Talvez esse seja um livro interessante depois de discutir separadamente aqui com vocês. Depois disso, fui para duas leituras mais tranquilas, então aí na temática mais, como eu disse para vocês, voltado para o Dia das Crianças, quis separar aqui indicações de livros infantos juvenis para vocês e acabei fazendo duas leituras e fiquei bem contente com elas. Primeiramente foi Heidi, da Johanna Spree, então literatura infanto-juvenil suíça, então inclusive essa edição é super lindinha. Vou mostrar as duas, tá? Que foi a outra, A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Então, são dois livros com edições que eu achei lindíssima, com ilustrações aqui internamente. Então, olha isso. Heidi, você vai acompanhar a história de uma menina que ela é mandada ali a viver com o avô dela, tá? Ela é pequenininha e tal, ficou órfã, então ela é mandada a viver, deixa eu mostrar as ilustrações aqui pra você, a viver com o avô dela, que ele é considerado o tio da montanha, mas ele é um cara, assim, sisudo, que as pessoas têm receio dele, enfim. E essa menina, ela vai trazer, então, essa doçura, ela vai mostrar simplicidade. E o que eu acho mais, assim, é um livro, assim, muito tranquilinho de ser lido, não tem grandes acontecimentos nesse sentido. Ela vai mudando a vida desse avô dela. E outra coisa acontece, ela é jogada para viver longe desse avô dela. E ela conhece outras pessoas, e ela fica muito querendo voltar então para o avô dela, mas ao mesmo tempo ela se afeiçoa a essas pessoas com quem ela está agora. E aí vem aquela questão de que ela quer muito algo e fica triste porque aquilo não é lhe dado, não é lhe concedido. E aí vem algo que é muito legal nessa história, que é a questão do ter fé, de acreditar, de ter esperança, de acreditar em Deus, das coisas terem o momento certo para acontecerem, mesmo quando você pode estar desacreditado, tem sempre algo muito maior, uma força muito maior, olhando pela gente, sabendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que aquilo que desejamos talvez não seja bom pra gente, ou talvez aquilo que a gente quer naquele momento não é bom naquele momento, e se a gente acreditar, isso vai acontecer melhor. Então, a Heidi, ela queria algo, né, então voltar para esse avô naquele momento, mas sabia, ela compreende que aquilo ali não poderia acontecer naquele momento, porque senão outras coisas não teriam acontecido na vida dela. E também mostra como que, mesmo quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, pra gente não distanciar da nossa fé, de Deus, das nossas orações. Então, mostrar como é importante essa questão do acreditar, de ter algo pra gente recorrer. É muito importante. Então fala muito, nesse caso aqui, especificamente da figura de Deus, né, de estar sempre isso, ter Deus no coração, ter sempre que ele não esquece da gente e também que a gente não se esqueça dele, nem quando a gente não é atendido, porque não ser atendido não significa que ele não nos ouviu, significa que ele está cuidando da gente de uma forma correta e da melhor forma que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Então esse livro aqui, assim, ele é bem tocante, ele passa esses valores, a literatura infanto-juvenil tem isso, né, de passar esses valores aqui por meio dessas lições aqui, super simples, mas que elas tocam nossos corações aqui. Então, assim, muito delicinha mesmo de ler, tá? E juntamente a isso, tem esse complemento aqui dessa edição também, tá? Que é lindíssima. A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett, que é a mesma escritora de O Jardim Secreto, do Pequeno Lorde. O Jardim Secreto eu já li, é um dos meus favoritos, tá? Nessa situação de literatura infanto-juvenil. Então, olha aqui, ele é bem trabalhadinho, o livro. É todo assim, ilustradinho, com ilustrações gostosinhas, sabe? E aí tem umas outras especiais. E essa menina é uma menina que tem dinheiro, mora com o pai na Índia, e o pai destina ela, então, a estudar, né, no internato. E aí, ela tá lá nesse internato, ela por ter dinheiro, então ela sempre recebe um bom atendimento ali de alguma forma, as pessoas paparicam,
porque ela é tida como uma princesinha, porque ela tem vestidos, sabe? Ela tem o melhor quarto, enfim, tem tudo melhor ali. E só que de uma hora pra outra ela vai ficar órfã, vai perder tudo, mas assim, por mais que ela perca dinheiro, perca tudo, ela não se abate. Então ela sempre mantém aquela postura. É um livro que a gente olha assim, a princesinha, ai, parece uma menina metida. Então eu tinha essa noção, assim, pensava dessa forma, por associar a questão do Jardim Secreto. Então, da menina lá que ela é no início bem chatinha, enfim. Mas aqui na princesinha, não. Essa questão da princesinha é que você não perder. Primeiramente, que a verdadeira nobreza ela tá nas nossas atitudes, não nas as nossas posses. Não é isso que vai fazer a gente ser nobre, ser a realeza. Então, essa menina é vista como princesinha porque ela tem esses modos, ela tem essa bondade no coração. Ela não trata os outros da forma. Tipo, se ela recebe o mal, se as pessoas começam a tratá-la mal, ela não revira dessa forma, ela faz o bem. Então tem essa questão dela ser princesinha por isso, porque tá sempre com a cabeça erguida, não porque ela é presunçosa, orgulhosa, mas porque ela sabe, reconhece que tem pessoas piores do que ela, porque tem toda essa atmosfera dessa nobreza nela. E também tem algo muito legal nesse livro. Em Hyde aparece também do poder da literatura, do poder dos livros de acalentar, de dar esperança, enfim. Em A Princesinha, isso é bem importante para nossa protagonista aqui, para Sarah, porque faz com que ela tenha acesso também ao conhecimento, fala como os livros são importantes para ela, enfim, de alguma forma um pouco da Matilda, e que a partir dos livros ela consegue criar o mundo dela de faz de conta. Então, quando ela perde tudo, por meio do faz de conta, ela olha para aquela situação, pro sótão e tal, ela imagina um quarto de outro jeito, ela imagina a roupa que ela tá, os trapos que ela tá vestindo, ela imagina totalmente de um outro jeito. E aí essa menininha aqui, ela vai se meter em algumas aventuras aqui, e é bem legal de acompanhar, gostei bastante desse livro, tá? E tem uma escrita mais trabalhada um pouco, então, do que o Hyde, nesse sentido, mas é uma leitura, assim, encantadora. Eu gostei bastante das duas, traz essa atmosfera, e não deixem depois de assistir as minhas indicações de mais livros nessa pegada aqui, infanto-juvenil, tá bom? Porque eu sempre falo pra vocês que essas leituras, como vocês podem ver, elas têm essa temática leve, mas que elas resgatam na gente valores que aparecem nessa forma que, sabe, não é lição de moral, mas aparece nesses atos, nesses gestos que a gente reconhece essas lições escondidas de alguma forma. Então, são livros que fazem a gente resgatar, ter o nosso contato com a nossa criança interior, resgatar esses valores, sabe, dar uma pós. Eu gosto de volta e meia, assim, pegar um livro infanto-juvenil para ler, ou fazer essas leituras que marcaram tanto a nossa infância. Então, infanto-juvenil para ser lido em todas as idades, tá? Relidos também, eles aparecem com grande impacto pra gente e dá aquele. Normalmente são leituras tranquilas, então elas acabam resgatando isso na gente, dá aquela coisa da paz, da tranquilidade, renova as nossas esperanças de alguma forma. E aí, depois disso, aí sim entraram as minhas leituras um pouco mais temáticas, tá? Eu tinha feito uma tibiara aqui e cumpri bem as leituras que eu queria, tá? Não todas, né? Eu tinha umas pretensões literárias. E aí eu fui depois indo para as minhas leituras temáticas. A primeira dela foi O Médico, o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Essa aqui é aquela história que acredito que está no imaginário de todo mundo. Então, quando você vê, primeiramente, esta fotinho aqui, né, desse líquido verde, você já imagina um cara num laboratório fazendo porções, ingerindo alguma substância verde, um líquido, que quando ingere vira uma outra pessoa, algo do tipo assim. Acho que todo mundo tem esse, pelo menos no inconsciente, essa história, porque ela foi bastante adaptada, ela é bastante utilizada, essa premissa, né? Mas, mesmo sabendo disso, quando você começa a narrativa, o Stevenson, ele tem algo que você se prende ali. Você não quer largar esse livro. E ele também tem aquelas profundidades de analisar, né? Não tem essa questão da mudança, de surgir uma nova pessoa, um novo eu ali escondido, enfim. Tem como até chegar neste ponto. Então, essa questão da bebida e tal, em si, quando a gente vai ter esse acesso e tal, é mais pro final, mas tem todo o porquê que está acontecendo, esse debate também, algumas frases ali do Dr. Jekyll, né. Então, lembrando que o subtítulo do livro é o estranho caso do Senhor Jekyll, do Dr. Jekyll e do Senhor Hyde. Então,
Enfim, é bem interessante essa parte que vai trabalhar então a dualidade do ser humano, como que todo mundo, todos nós temos na gente o bem e o mal. O ser humano tem esse lado, tem o dual na gente. Então a gente tem que saber conviver com os dois. Na verdade, vai aparecer, vai aflorar aquele lado que a gente acaba alimentando mais. E meio que nessa ideia, por mais que a gente tente esconder, a gente queira separar da gente toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, tudo aquele lado que a gente não gostaria de aflorar, então a gente quer separar, quer tirar da gente, isso acaba, em vez de esconder, isso acaba aflorando, você acaba de alguma forma alimentando esse lado. Então o Dr. Jekyll, ele queria esconder esse lado, acaba criando isso, mas na verdade ele não esconde, ele aflora isso nele. Então o ser humano ele tem que saber conviver com isso. A gente vai ter momentos em que tem esse sentimento na gente. Então ele aparece esses ensinamentos em alguns personagens aqui, em que eles são tidos como mais racionais, até fala: "Ah, mas esse cara é um médico, esse aqui é um cara mais racional", mas ele vai se deparar um acontecimento aqui logo no início, em que é um personagem até secundário, tá, ele só aparece nesse momento médico, pra uma menininha ali que passou por uma situação ali, que com o senhor Hyde, mas que ninguém sabia quem era o senhor Hyde, que era o Dr. Jekyll, enfim, mas ele vê aquela situação e o primeiro choque pela aquela monstruosidade, a gente percebe que ele desejou algo ruim nele, mas era uma pessoa bondosa, uma pessoa racional, mas mesmo assim tem aflora esse lado de você querer ter uma vingança, uma justiça, tá, né, uma vingança que a gente fala assim que é uma justiça, mas é disfarçada de alguma forma. Mas ter esse ímpeto, esse impulso, não que você vá fazer, mas de ter esse sentimento, pelo menos, de passar coisa errada na sua cabeça de alguma forma, assim. Então, não sendo justificado isso, mas ter esse ímpeto de alguma forma, né. Então a gente tem essa questão de revidar de alguma forma. Então é trabalhada essa ideia também, e também na figura, do amigo do Dr. Jekyll, né, Utterson, que vai ser super importante para a narrativa, então também é um cara super bondoso, enfim, mas todo mundo tem algo que fica obscuro ali. Inclusive aqui no livro tem uma parte que vai falar exatamente assim, olha: "Foi a natureza exigente de minhas aspirações, mais do que qualquer degradação peculiar de caráter que fez de mim o que sou e que cavando numa vala mais profunda do que na maioria dos homens, separou dentro de mim as províncias do bem e do mal, que caracteriza a condição dual do ser humano." Ou seja, ele quis separar isso, mas isso é uma condição do ser humano ter que lidar tanto com o bem e o mal dentro de si. O que vai fazer com que a maneira que você se comporta, que mostre perante a sociedade, é justamente a forma como você lida com as coisas que vão acontecendo, o autocontrole, as reflexões que você vai fazendo, enfim, e o que você escolhe alimentar, se é o lado bem ou o lado do mal. E aqui, olha, as agruras e angústias de nossa vida estão postas para sempre sobre nossos ombros, e quando se tenta descartá-las, elas voltam com um peso mais estranho e mais terrível. Então ele tentou descartar esse lado ruim e acaba que ele volta, né, o senhor Hyde aí de forma grandiosa e destruidora, enfim. Então o livro que traz essa camada, é uma história super rápida de ser lido, bem assim, você se prende bem a ela, então eu gostei muito da narrativa mesmo, como eu disse pra vocês, e me surpreendeu muito por justamente isso, uma história que tá muito no nosso imaginário, mas que a gente fica bem surpreso com isso. Outro livro aqui foi finalmente Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse aqui também tem uma adaptação super famosa do Hitchcock, que eu quero muito assistir. Tem também uma mais recente que saiu pela Netflix, mas a do Hitchcock é até interessante para acompanhar logo depois que se você quiser entrar mais no clima, né, se bem que a narrativa aqui é bem legal, tá, bem interessante, tem esse aspecto gótico, meio esse início aqui de Manderley, que é essa mansão aqui que vai aparecer nessa edição da Dark Side, tem algumas, caiu os cards, essas ilustrações, mas Manderley, essa mansão, sabe, essa quase praticamente uma personagem aqui da história, é um personagem da história super importante, enfim, mas quando começa a nossa protagonista, né, contando como eram os dias dela em Manderley, que Manderley era isso, e ela tendo como se estivesse despertando de um sonho, no sonho ela adentrando ali pela entrada, pelos matos, pelo jardim, pela casa. Se você pegar o trecho, eu fiz isso, pegar o trecho do início do filme do Hitchcock, tem aqui no YouTube.
você se depara com essa atmosfera aí gótica. Mas enfim, esse livro vai trabalhar muito a ideia de um romance psicológico. Esse suspense, algo assim, meio duvidoso, colocar em xeque o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E você se deparar então com uma mulher, que é a nossa narradora, uma mulher jovem, insegura, bem assim, bobinha, e ela vai encontrar então o Max de Winter, que era o senhor dono de Manderley, casado com a Rebecca. Rebecca é a falecida, a primeira senhora de Winter. E, enfim, ele é mais velho do que ela, rico, ela é simples, né, ingênua, como eu disse pra vocês, e pobre e tal. E eles vão se casar, né, então se encontram, logo se casam. E ela vai para essa mansão onde tem essa figura de Rebecca dominando todos. Todo mundo fala de Rebecca, todo mundo ela compara, na verdade não comparam, sempre fazem comentários sobre Rebecca, que Rebecca era assim, que Rebecca tomava decisão, mas a nossa protagonista também não ajuda em nada, né, na verdade, ela tá sempre dizendo assim: "Não, pode fazer como sempre foi e tal", mas tá sempre reclamando que Rebecca tá em receio dessa figura, dessa presença. Então vai criando-se essa trama psicológica que você começa a perceber assim, as pessoas estão comparando ela? As pessoas estão de fato fazendo isso? É coisa da cabeça dela? O que que tem de real? O que que não tem? E essa atmosfera, essa mansão aqui que é bem interessante. Então tem a senhora Danvers também, a governanta, né, a adoradora ali de Rebecca, né, que sempre tá resgatando a memória de Rebecca ali na casa. Essa senhora é bem tenebrosa, inclusive. E aí você quer entender o que que tá acontecendo nessa mansão, o que que tem ali. E aí, até que lá pelo capítulo, mais ou menos, acho que capítulo 17, algumas revelações vão acontecendo e aí, gente, você não consegue parar a leitura. É assim, é viciante e você não consegue largar de forma alguma, porque as reviravoltas vão fazendo e a narrativa ela te prende bastante. A Daphne ela te instiga ali e você se vê presa na história, nesse suspense aqui de alguma forma. O que que tem nessa Rebeca. Então, assim, essa protagonista, como eu disse pra vocês, é insegura. Então, assim, um ponto interessante, ela não tem o nome dela revelado, mas a gente tem da primeira esposa, Rebeca, que era sempre a senhora de Winter, e a nossa protagonista, a segunda esposa, ela também é a senhora de Winter. Então, como essas formas, elas se confundem. Quem é a primeira esposa, a segunda esposa, ou sempre vai existir a Rebeca. Então, como ela é colocada em segundo plano, mas isso é coisa da cabeça dela. Mas tudo volta para Manderley. Então, essa mansão aqui, assombrada de alguma forma, ou não, mas que tem essa figura aqui de personagem principal da história. Depois eu fui então para outra leitura que totalmente viciante. Eu terminei Rebeca totalmente assim, viciada aqui, intrigada com essa leitura aqui, e fui para outra aqui também que, nossa, esse aqui é um livro que me prendeu também do início ao fim, mas esse aqui foi assim, exatamente do início ao fim, de não querer desgrudar o livro. É viciante e você fica, é demais, assim, é um livro que eu depois daquela lista, eu tô pra trazer depois uma lista aqui de indicações pra vocês de livros viciantes que eu comecei e não consegui parar de ler. Então eu só larguei o livro quando realmente eu parei de ler. Então eu comecei, se eu não me engano, domingo à tarde, só fui terminar, eu acho que né, não consigo virar exatamente à noite lendo, mas faltava só um pouquinho pra ler, terminei de manhã, mas não, assim, preciso terminar. Aquela situação de acordei logo, terminei logo o livro porque eu precisava dessa história do bebê de Rosemary, então, do Ira Levin. Eu precisava desabafar, porque realmente é assim que eu fiquei, tá? Aqui a gente acompanha, primeiramente, o bebê de Rosemary. Você fala assim, eu vou acompanhar a história do bebê de Rosemary. Não, a gente acompanha a história da gravidez de Rosemary. Rosemary, ela não começa grávida. Então, tem essa questão, ela com o marido dela, o Guy, eles procurando um lugar pra morar. E aí ela tem a questão de queria muito um edifício específico, que é o Branford. Então, tem muito esse lado das aparências, esse lado também de prestígio de alguma forma. Ele é ator procurando oportunidades. Então, tem a questão também da pressão social, pela questão dela engravidar, ter filhos. Tem muitas pessoas perguntando para ela se vai ter filho, quando vai ter, se já está grávida, enfim. Mas acontece interessante assim, esse edifício Branford que eles queriam tanto, principalmente a Rosemary, eu não sei se eu falei Rebecca, tá, é Rosemary, né, o bebê de Rosemary, a Rosemary, que ela queria morar nesse Branford, mas as pessoas estão sempre invalidando as decisões dela, sempre questionando. Inclusive um amigo vai falar, nossa, mas esse lugar com ser história X, Y, Z, e vai falar aquilo, que tem, tipo
tipo assim, fosse um lugar meio amaldiçoado, que tem fantasmas e tal. Esse livro é interessante, eu tô falando isso porque esse livro você pode olhar para esse viés de algo meio, de uma bruxaria, algo mais voltado para esse clima dessa forma, assim, meio sobrenatural de alguma forma, mas você pode olhar também para o viés voltado da psicologia, de uma mulher ali que depois vai ficar grávida e que agoniada ali, desesperada para ser compreendida, porque ela percebe cada vez que algo está acontecendo e você vê se isso é fruto da cabeça dela, se não é, mas as pessoas invalidando a voz dela e você, sabe, você sentindo aquela pressão, aquela angústia dela, você sente. É muito interessante, você sente o que ela tá passando e você quer ajudar, você quer entrar na história e ajudá-la, e as pessoas não acreditam no que tá acontecendo, e aí você fica na dúvida se tá acontecendo ou não, mas você começa a acreditar na Rosemary, você fala, não, Rosemary, você não está sozinha, você quer ir com ela até o final, quer ajudá-la e mostrar que ela tá certa, que tá todo mundo errada. Nem você sabe, você acredita nela, sabe? Você fica convencido que tá tudo certo ali, que tá com uma coisa estranha. O marido dela é uma pessoa ali que é um personagem que entrou na listinha ali dos odiados ali da literatura pra mim, sabe? Quando eu fizer um vídeo assim, lista de personagens que são chatos, que você não gosta, insuportáveis, pra mim é o marido dela, enfim. Nesse edifício vai ter eles, assim, esse edifício, os apartamentos, eles eram muito grandes. E aí, eles começaram a fazer divisões para alugar. Então, o mesmo apartamento tem uma divisão, né? Viram 2 apartamentos, enfim. Então, o apartamento deles, ele tem a continuação, de alguma forma assim, tem conexão, melhor dizendo, com o apartamento de um casal de idosos. Que parecem ser fofinhos, né? Mas vão se intrometendo demais e tal. E, assim, esse livro vai falar muito também. Primeiramente, é um livro que eu indico, porque ele é viciante, porém, ele vai falar muito de violência psicológica contra a mulher, violência patriarcal, obstetrícia, então tem que ter atenção a essas considerações, tá, para fazer essa leitura, porque você pode se sentir incomodado. Aliás, você se sente incomodado, mas para algumas pessoas isso pode, né, mexer muito mais do que com outras, enfim, vale a pena ressaltar isso. Para ter esse cuidado durante a narrativa, porque você pode, né, você olhando mais para esse viés psicológico, você vai se sentir realmente incomodado, enfim. Mas esse livro, ele vai mostrar que a maldade, ela tá em pessoas próximas de você, tá? Então, por exemplo, como eu disse pra vocês, no Médico Monstro, a maldade tá muito no ser humano, tá dentro do ser humano às vezes, não no que está só ao redor, mas está dentro da gente várias vezes. E aqui no Bebê de Rosemary, tem que a maldade tá muito ao nosso redor, de pessoas próximas, pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Então ele vai discutir muito essa questão. E eu fiquei interessada do Ira Levy, que eu tenho outro livro que é Mulheres Perfeitas, que diz que ele trabalha muito essa ideia. Então a gente lembrando que é um escritor homem, falando de assuntos voltados para a mulher. Então assim, esse livro tem essa questão do terror psicológico, o terror psicológico em cima de uma mulher. Então tem essas questões que vão acontecendo enigmáticas aqui, que vai te viciar e você vai querer respostas. Você quer respostas e você fica aqui querendo ajudar a Rosemary, tá? Eu gostei muito dessa leitura. Depois acho que desse grupo aqui, é um dos meus favoritos que virou com certeza, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Esse aqui é um livro que eu sempre, assim, eu já escutava muitas pessoas falando assim que virou um favorito da vida, que virou, sei lá, ai, maravilhoso, Frankenstein, enfim. E eu nunca entendi muito bem porque, talvez um preconceito meu, talvez não, até um preconceito meu de alguma forma. Eu aqui avisando pra vocês não terem preconceitos com leituras assim voltadas do terror e horror, mas assim, não compreendendo como um livro categorizado dessa forma, até como terror, horror e um pouco de ficção científica, poderia ser um favorito, assim, sei lá, sei lá. Mas quando você vai ler esse livro tem uns diálogos incríveis entre o criador e a criatura. É algo assim impressionante sobre vários conflitos ali, a questão do poder da ética, a questão da ética da ciência, até que ponto a pessoa, né, pode ir a ciência pode ir, qual a linha tênue entre isso. Então, primeiramente, primeiramente a narrativa disso. Ele é dividido, a forma como é construída, meio que uma bonequinha russa, então tem a camada primeiramente a carta, então a gente tem o Robert Waltson, acho que é isso o nome do cara, que é um cientista que tá lá no Ártico e tá escrevendo cartas ali pra irmã dele, e vai ter um momento que ele vai relatar que encontrou um cara
que aí ele vai encontrar o Victor Frankenstein, e aí vem para muitas pessoas, eu até falei isso com vocês quando eu estava separando a TBR para essas leituras, que antes de ler o livro, muito antes, tá, eu descobri depois disso, acho que ano passado para cá, que Frankenstein não é a criatura, é o doutor, tá? Victor Frankenstein, é o cientista. Então, Frankenstein é um cientista. Então, esse Robert Watson, ele vai encontrar o Frankenstein, né, que é o médico, o doutor, né? Ele vai... Só que o Frankenstein, ele vai perceber que esse cara, o Robert, ele tem as mesmas ambições que ele. Então, algo que ele pecou muito no passado, ele percebe que ele tem essas ambições. E aí ele fala que vai contar a história que aconteceu com ele, e aí entra, né, como tivesse essa bonequinha russa, a gente tira essa bonequinha russa e vai se deparar então com essa história que ele vai contar. De como ele foi a infância, de como que ele se aventurou na ciência, como foi todo esse percurso até fazer essa questão da criação. Lembrando que o subtítulo desse livro, Frankenstein, é o Prometeu moderno. E o Prometeu, na mitologia, então é o que tirou de Zeus o fogo sagrado ali. Então, a mesma forma como o Frankenstein, ele tira de Deus o poder da criação sagrada, né? Então, ele se brinca de Deus. E aí você vai encontrar, então, esse cara ali na ciência, querendo mostrar o poder dele. Inclusive, eu separei aqui essa parte aqui que ele fala, que é bem interessante a reflexão que ele tem aqui no início do livro, falando justamente sobre essa questão, olha. A riqueza era um objetivo menor, mas que glória que se seguiria a descoberta. Se eu fosse capaz de banir a doença da compleição humana e tornar-se o homem invulnerável a tudo menos a uma morte violenta. Então ele quer, ele tá querendo esse prestígio, né? Ele não tá preocupado com dinheiro, enfim, ele quer ter, nossa, o cara que descobriu algo, enfim. Então ele vai alertar contando essa história, e aí tem que ele vai fazer então a criação desse monstro, né? Então, eu não gosto de falar monstro porque isso é uma coisa que vai discutir no livro, mas ele tem essa questão da criatura em que ele vai ficar tão horrorizado com o que cria que esquece ela, foge dela e deixa ela sozinha do jeito que tá. E aí vem as indagações, porque depois a gente vem quem é o monstro nessa história, é o criador ou a criatura? Porque aí vai entrar no miolo do livro, então outra camada da bonequinha russa sendo tirada, e aí vem ao encontro depois do Victor Frankenstein com a criatura e os embates entre ele e a criatura querendo explicar por que ela cometeu certas atrocidades, o que levou ela a fazer isso, e ela vai reivindicar falando que ficou sozinha no mundo, que se sentiu só, que sem alguém, sem um companheiro, se até o criador, ele que deveria dar apoio, abandonou, e que dirá outras pessoas ali. Então tem essa questão que você vai aos diálogos ali, os embates ali que estão sendo falados ali, dessa questão do amparo, do conhecimento, da figura mesmo, que se ele quis brincar de criador, por que não agiu como um criador? Então, falando aqui, tem referências bem interessantes, por exemplo, a Paraíso Perdido, uma obra que eu já tinha interesse de ler, fiquei mais interessada de ler. Olha aqui, ó. Lembra-te que sou tua criatura, eu deveria ser teu Adão, mas sou mesmo teu anjo caído, a quem tu desvias da alegria por nenhum mal feito. Em toda parte vejo bem-aventurança, do qual sou único e irrevogavelmente excluído. Fui caridoso e bondoso, a miséria fez de mim um inimigo. Faz-me feliz e voltarei a ser virtuoso. Então a criatura está reivindicando ter um semelhante, que é que ele construa então um outro monstro ali, alguém igual a ele, né? De novo, o monstro, eu não gosto. Que construa uma outra criatura igual a ele. Como posso te comover? Nenhum apelo te faria olhar com aprovação para a tua criatura, que implora por tua bondade e compaixão. Você, meu Criador, me abomina. Que esperança posso ter nos teus semelhantes que nada me devem? Eles me chotam e me odeiam. Então você depara com essas reflexões. Então a questão da culpa por parte do que ele começa a se responsabilizar do mal que ele causou, depois vai tendo essa consciência, tanto que ele vai alertar depois ao Robert, quando ele vai encontrar mais velho lá depois no Ártico, porque vai ver essa ganância de alguma forma aí pela ciência aí nesse cara. E também o monstro, né, porque ele queria esse semelhante, então as coisas que ele causou, enfim, tem esses debates aqui, esses diálogos entre eles e refalando essa questão da ciência. Enfim, essa edição da Antofágica,
é a coisa mais interessante. Eu gostei demais da diagramação, justamente porque tem essa questão de 3 camadas narrativas na história, então tem mudança aqui de diagramação, tem ilustrações que eu achei bem interessantes aqui em relação à criatura, não ter algo bem definido nas formas. Enfim, fiquei super surpresa com esse livro, gostei demais e recomendo que todos leiam, tá? Por favor, quero muito assistir a adaptação, que está sendo bem elogiada pelo que eu vi, tá? Depois me comenta se vocês assistiram aí, mas essa adaptação mais recente agora da Netflix, estão dizendo que é muito boa, que é mais fiel ao livro, que é uma das mais fiéis, inclusive, tá? E por fim, a leitura mais recente que eu falei pra vocês no vídeo que eu tava falando de leituras que eu quero fazer antes que o ano termine, tá? Uma delas, eu falei pra vocês que eu tava finalizando esse livro do Stephen King, que é Quatro Estações. Aqui nós temos um livro de contos do King, e ele é uma ótima porta de entrada para quem tem receio do King, porque ele é um escritor considerado mestre do terror, do horror. Justamente o King mostra que ele é muito mais do que isso. Inclusive, ele vai falar isso num pós-fácil do livro, que é justamente que ele se propôs a escrever esses contos aqui. São 4 contos, tá? Cada um numa estação do ano, como 4 estações. O primeiro deles é A Redenção de Shawshank, que ele inspirou um filme super... todo mundo gosta demais, que é Um Sonho de Liberdade. O primeiro conto ele vai falar sobre isso, um cara preso injustamente, e que ele não vai perder essa esperança da liberdade, e como que é importante a gente ter esperança. Inclusive, tem uma parte aqui muito bonita do livro, que eu vou falar aqui pra vocês, que olha aqui, ó. Lembre-se de que a esperança é uma coisa boa, Reed. Talvez a melhor coisa, e as coisas boas nunca morrem. Então, o Andy, né, quando ele vai preso, depois ele faz amizade com o Reed, que é um cara preso há mais tempo ali dentro. E esse Reed que vai contando pra gente essas memórias, ele vai contar a história dele, e a dele tem a ver com esse cara aí, que foi preso injustamente, essa questão da esperança de um dia conseguir a liberdade. Então, esse Sonho de Liberdade é um filme, eu quero muito assistir esse filme, super falado, super elogiado. Enfim, o segundo conto é O Aluno Inteligente, que também virou um filme não tão conhecido, que acho que é O Aprendiz. Então, um menino que ele descobre que um senhor ali que mora perto dele, ele serviu a regime nazista, trabalhando nos campos de concentração. Esse garoto ele fica totalmente obstinado, ele quer saber cada vez mais detalhes. Ele faz visitas frequentes, então, esse senhor, querendo sempre saber mais detalhes. E são detalhes bem pesados mesmo. Então vai falar detalhes do que esse cara fazia de tortura num campo de concentração, esse senhor. Então você mostra aqui como a maldade, esse aluno inteligente, visto como bom aluno, como bom filho, disfarçando-se para todo mundo, como a maldade, ela surge na pessoa de uma forma assim, mesmo que ele foi para esse lado. Então tem família, notas boas, tem pessoas ao redor que gostam dele, mas ele vai para esse lado. E como ele é corrompido em relação a isso, como esse mal pode surgir nesse garoto e ele ficar tão mal quanto esse cara que trabalhou no campo de consideração. É bem bizarro isso, tá? É um conto bem interessante, fiquei bem surpresa, nunca tinha visto falar tanto quanto o primeiro, né? Mas fiquei bem empolgada ali, bem assim, me prendeu bastante. O terceiro conto, que é bem famoso também por adaptação, que é O Corpo, que virou um filme que é o Conta Comigo, né? Um grupo de jovens ali, crianças ali, adolescentes, né? Meninos de 13 anos, mais ou menos assim, então virou uma adaptação que volta e meia passava na sessão da tarde, né? Então, esse grupo de amigos nessa aventura de coisas acontecendo, novas descobertas. E é legal, assim, primeiro que eu gostei muito do personagem ali que participou disso, tá contando, né? Ele virou um escritor, então tem uma coisa meio virou o Stephen King da vida, né, contando o que aconteceu com ele e esse grupo de amigos lá no passado, e fala muito isso, que nunca vai ter amigos como teve naquela época, né, aqueles amigos da infância, como a gente não tem aquela pureza, aquela simplicidade, aquelas relações, e como às vezes algum acontecimento, assim, que surge, né, quebra a questão, né, da infância, depois tem a questão do amadurecimento. Então, é bem interessante de ver essa construção. Algo que me incomodou um pouco neste conto foi que dentro dele tem histórias sendo contadas, afinal de contas o nosso narrador aqui, ele vai virar um escritor. Então desde novinho ele gosta de contar histórias, então acho que tem 2 pausas, se eu não me engano, dentro do conto, contando outra história. Faz parte da narrativa, enfim, mas esse momento eu achei mais chatinho, acho que só por isso aí que eu não gostei mais ainda desse conto, acabei o primeiro realmente
é muito bom pra mim. O terceiro eu gostei bastante, tá, mas só por esses motivos que eu fiquei meio assim. E o último conto é um que eu até esqueci o nome do último conto, mas ele tem um lado mais, assim, um grupo de pessoas mais velhas, assim, se reunindo pra contar histórias, enfim. Esse é um conto que é melhor não saber tanta coisa, porque ele é bem curtinho, é o menor daqui da coletânea, e ele te pega, assim, porque histórias sendo contadas, e aí ver que histórias, elas sempre têm peso, elas nunca morrem e tal, e o poder de contar histórias, é um grupo, assim, interessante, assim, tá, não foi o que me chamou atenção, mas é legal de ser lido. E aqui é realmente uma ótima porta de entrada ao Stephen King, ao mundo do King, e pra quem já é leitor do King vai gostar bastante, e quem não conhece é uma boa forma, principalmente quem tem esse receio, como eu disse pra vocês, de se aventurar no livro do King, com medo de ler algo, assim, tenebroso. Mas como vocês podem ver, tem muita maldade aqui no ser humano, então a pessoa é presa injustamente. Hã, outros acontecimentos aqui, por exemplo, esse garoto aí que quer saber mais sobre nazismo e se tornar uma pessoa má, então cruel. Então, a maldade tá em várias partes possíveis, mas não é um gênero voltado aqui para o terror, nem para o horror. Então, pessoal, e aí, o que vocês acharam das minhas leituras? Já leram algum desses livros? Me contem aqui, quero conversar com vocês. Se já leram, se já assistiram as adaptações, que eu estou louca para assistir, como eu disse para vocês, tá? Me digam aqui que vocês andam lendo, que quais foram as últimas leituras de vocês e quais as leituras que vocês estão fazendo. Então, eu tô com algumas em andamento, né, como eu falei para aquele vídeo como atualizei vocês, leituras que eu quero fazer, né, terminar antes que termine o ano, finalizar antes que termine o ano, né, leituras que eu quero concluir. Então essa eu já concluí, tem outra que eu concluí, tá, já adianto para vocês que eu já concluí O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Mas isso a gente conversa depois, tá? Mas já concluí O Nome da Rosa, tô com outras leituras mais encaminhadas, mas isso aí eu atualizo vocês em um próximo vídeo. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.